Lucas 17:5 é o texto que nós vamos meditar aqui nessa noite. Oi? Exercendo a Fé é a série, né? Que está aqui nesse culto, no culto de mulheres. E vamos estar falando um pouquinho sobre o desenvolvimento da fé. Porque para você exercer a fé, ela tem que crescer. Não adianta você tentar exercer uma fé pequenininha, a fé precisa de crescer, ela tem que crescer. Então, Lucas 17:5 diz assim o texto: disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. Os apóstolos viraram para Jesus e falou assim com Jesus, assim, acrescenta-nos a fé. Eles estavam precisando de fé, que a fé seja, mas não uma fé comum, uma fé que fosse grande. Então, acrescente-nos a fé. Se a gente perguntar nas ruas por aí, quem tem fé? A gente sair para as ruas perguntando aí, quem tem fé? Certamente a maioria maciça das pessoas vão afirmar que tem fé. A maioria vai falar que tem fé. Se a gente perguntar aqui, se eu fosse perto de um por uma de vocês e perguntar quem tem fé, a maioria maciça ia dizer que tem fé. Contudo, isso pode variar bastante em diversos tipos de fé. Pode variar bastante, em diversos tipos de fé. Se você for perguntar, vai ter variação. A variação vai ser grande em diversos tipos de fé. Por quê? Um tem fé em um ídolo, outros têm fé em personagens religiosos, outros têm fé em misticismos, crendices e outras coisas mais. Tem gente que perde um negócio, tem que dar um negócio assim, né? Porque tem fé, eu vou dar. Não é um negócio assim, né? Não faz assim? Para achar. Outro tá assim, ó. Aí pega um papel, coloca na testa, né? As pessoas têm fé. Fé em crendices. Não é verdade? Eu já vi algumas mães, você vai olhar para o neném está com um papel na testa, assim, porque aí põe um papel, né? Isso é crendice. É uma crendice. Resolve? Cientificamente, não. Não. A ciência prova que não, mas tem gente que tem fé para fazer isso, e coloca o negócio lá. Então, há diversos tipos de fé. Tem diversos tipos de fé. Aqueles que se dizem incrédulos ou até ateus, na verdade são crentes em si mesmos. Crentes nas suas filosofias. Têm fé, eles têm fé. Muitos acreditam somente na sua própria existência. Muitos acreditam na sua própria força, muitos acreditam na sua própria opinião. Acham que eles podem fazer, que não precisa de ninguém, que foram, né? Tem gente que acha que ele pode morar numa ilha sozinho, que não precisa de ninguém. Mas depois de 2, 3 dias que ele estiver lá, ele entra em estado de depressão. Porque nós não fomos feitos para ficar sozinhos. E tem gente que tem fé para falar que pode ficar sozinho. Se a gente for observar a palavra do Senhor, nós vemos que Jesus mesmo, ele comparou a fé como algo muito pequeno. Jesus fala que ele compara a fé com uma semente de mostarda. E a mostarda, não é essa mostarda que você está acostumado a comer, aquela plantinha, né, aquela folhinha gostosa, assim, é uma delícia, uma mostarda com angu, assim, um trem é bom, né? Mas não é isso, essa mostarda é uma árvore, tá? O grãozinho dela é pequenininho e ela cresce, lá em Mateus 13:31, fala sobre isso. E ela cresce ao ponto de abrigar aves. Então,
sementinha pequenininha dá uma árvore grande que dá para abrigar os pássaros. Agora, mesmo uma fé tão pequenina, neste contexto, Jesus fala que ela é capaz de transportar montes. Mesmo a fé do tamanho de um grão de mostarda, ela é capaz de transportar montes. Isso significa que a fé precisa de crescer. A fé não pode ficar pequena, ela tem que crescer. Ela tem que crescer. Fala com quem está do seu lado aí, sua fé precisa de crescer. Tem que crescer, sua fé precisa de crescer. Agora, como crescer a fé ou como desenvolver a fé? Hoje nós vamos aprender um pouco sobre isso, como desenvolver a fé. Para exercer a fé, quanto mais desenvolvida a sua fé, mais você vai exercer sua fé, mais coisas vão acontecer. Primeira coisa para poder desenvolver a fé, você precisa de ouvir. Ouvir. Sem ouvir, você não consegue desenvolver a sua fé. Então, a primeira coisa, ouvir. A Bíblia diz lá em Romanos 10, 17, diz assim: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus, é o que vocês estão fazendo agora. Então, sua fé está crescendo. Cada vez que você se assenta para ouvir a palavra de Deus, sua fé cresce um pouquinho. Então, Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. A Bíblia também diz que a origem da fé, ela vem de Deus. A origem da fé vem de Deus. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 2, ele fala que Deus, ele é o autor, consumador da fé. Então, a fé vem de Deus. Aí você fala assim, então, se a fé vem de Deus, eu posso ficar tranquilo, então, né? Que ela vai chegar até mim, vai crescer, eu vou ficar beleza. Romanos 12, 2 diz que Deus, ele é o autor e consumador da fé. Se Deus é o autor e consumador da fé, você pode ficar tranquilo? Deus é o autor e consumador da fé, mas isso não nos isenta do trabalho de buscar e aprender a crer. Nós precisamos buscar a fé e aprender a crer. E a fé, a gente exercita ela em um momento difícil mesmo. Não é na facilidade, não. É no momento difícil. É quando vem a adversidade, é quando vem problema, é quando vem dificuldade, é quando vem doença, é quando vem a improbabilidade. É nessa hora que nós exercemos a nossa fé, é nessa hora que nossa fé é fortalecida, é nessa hora que Deus mostra para o mundo que Ele é Deus na nossa vida. Mas para isso nós precisamos de ouvir. Porque a fé, ela nos é transmitida através da pregação da palavra. É ouvindo a palavra de Deus que nós vamos recebendo, né, porções de fé, e nossa fé vai crescendo. Quando nós ouvimos e entendemos a Bíblia, nós passamos a ter mais fé no Deus Todo-Poderoso. Nós vemos a fé de Bartimeu e de tantos outros que receberam milagres. Nós vemos que a fé deles baseou-se no que eles ouviram falar de Jesus. Bartimeu, ele não viu, mas ele ouviu falar de Jesus. Fé, tanto que ele era cego, como queria ver. Mas ele ouviu. Tinha uma multidão seguindo Jesus, uma multidão seguia Jesus. Ele, na beirada da estrada, sentado ali, começou a gritar: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Sabe o que é a expressão filho de Davi? A multidão
não estava entendendo que Jesus estava ali. O que Bartimeu estava gritando? Filho de Davi, tem compaixão. Ele estava, nada mais, nada menos, ele estava gritando: Senhor dos senhores, Rei dos reis, Filho do Deus vivo, tem compaixão de mim. Porque a expressão filho de Davi é essa, baseada no que está escrito lá no Antigo Testamento. Então ele, mesmo, eu até preguei uma mensagem uma vez, o cego que enxergava. Bartimeu, ele enxergou quem era Jesus. Então a fé dele, ela fez com que ele fosse curado e teve vista. Nós vemos também quando a samaritana contou para o povo sobre o profeta que ela tinha conhecido. Lá em João 4,42, diz assim, dizia uma mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. A mulher foi lá e contou, e o pessoal virou para ela e falou assim: não é só porque você está falando, não, nós mesmos ouvimos ele falar, e ele verdadeiramente ele é o Cristo, ele é o Salvador do mundo. Só que no mundo atual, ouvir é um desafio muito grande. As pessoas não querem mais ouvir. Ouvir no mundo atual é um desafio muito grande. As pessoas estão sempre conectadas virtualmente. Na maioria das vezes com pessoas distantes. E estão com os ouvidos fechados, ensurdecidas para as pessoas que estão próximas. Não ouvem as pessoas que estão próximas, mas estão ali conectados com pessoas distantes. E quando está com alguém presente fisicamente, muitos preferem conversar com outros no celular que estão distantes. E assim desprezam a oportunidade de convivência pessoal. Eu não estou dizendo que esses recursos de comunicação é ruim, não. São bênção, o celular é bênção, tudo é bênção. O celular serve para aproximar pessoas distantes, você conversar com a pessoa que está distante, mas contudo, você não pode se tornar um viciado em tecnologia e esquecer das pessoas que estão próximas de você. Aí eu te faço uma pergunta: você tem ouvido pregações da palavra de Deus? Tem ouvido pregações da palavra de Deus? Você tem ouvido? Bom, bênção. Você deve escutar atentamente a palavra de Deus e receber a fé. Receber a fé. Toda palavra pregada tem algo que fortalece a sua fé. Tem algo para fazer a sua fé crescer. Só que muitas vezes a gente não quer ouvir a palavra, a gente quer ver o pregador, a pregadora, o que ele veste, o que ela deixou de vestir, como que está o cabelo, se a Soraya fez escovinha ou não fez para pregar. Muitas vezes as pessoas querem olhar isso. Mas a palavra mesmo que está saindo, muitos esquecem. Nós precisamos ouvir atentamente a palavra e receber porção de fé que tem em toda a palavra. E depois de ouvir, o que é que nós precisamos? Para poder fortalecer a nossa fé, enriquecer a nossa fé, o que é que nós precisamos? Falar. Precisamos falar. Você tem que falar também. Marcos 11, 23 diz assim: porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Exercer fé precisa de falar. Não precisa guardar, não. É determinar. É determinar. Jesus, ele insiste de maneira redundante 3 vezes nesse versículo,
que é preciso falar. É preciso falar. Aconteceu um problema, tem um diagnóstico médico. Você tem que falar. Eu estou curado no nome de Jesus. Tem que decretar, tem que sair da boca, tem que falar, tem que exercer a fé. Nós podemos ver na palavra do Senhor que mesmo quando você vê alguém claramente necessitando de uma cura física, nós vemos na palavra de Deus, por exemplo, Jesus, ele sempre perguntava primeiro. Ele olhava para a pessoa, ele via que a pessoa estava cego, via que a pessoa era coxo, via que ela era deficiente, mas Jesus sempre perguntava primeiro: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? E somente após a resposta é que Jesus operava o milagre, segundo o pedido demonstrado pela fé daquela pessoa. Quantas vezes você recebe um diagnóstico e você começa a chorar. Deus, por que comigo? Deus, por que comigo? Tudo que Ele quer é que você fala com Ele: eu quero ser curado. Aí Ele vai falar com você: seja feita conforme a tua fé. E a tua fé te salvou. Nós vemos na Bíblia que a pessoa que Jesus declarou ter mais fé dentre todos que ele curou foi o centurião. O centurião que pediu para ele curar um servo. O centurião pediu: cura meu servo. E Jesus estava indo. Jesus estava indo para a casa dele curar. Jesus estava indo. E ele falou assim: não, para. Não precisa de ir, não. Somente uma palavra, meu servo será curado. Uma palavra, ele será curado. Jesus fala assim, ó: nem no meio do meu povo eu vi uma fé igual essa. Meu povo quer que eu vou lá. Mas ele falou assim: só basta uma palavra e virá a cura. Aquele centurião sabia do poder da palavra. Ele sabia do poder da palavra, por isso ele se contentou apenas com a ordem de Jesus. E o que aconteceu? Ele recebeu um milagre. E ainda recebeu um elogio. Tamanha fé. O exercício da fala, ele ajuda a pessoa a confirmar a sua fé no reino espiritual, ligando na terra e no céu aquilo que você deseja. Você precisa de falar. Olha só, algo interessante é que só falamos o que primeiramente ouvimos, e enquanto falamos, estamos ouvindo a nossa própria voz. Então tudo começa com ouvir. Sabia que não existe ninguém mudo? Por que eles não falam? Porque são surdos, eles são surdos. Então a gente aprende a falar ouvindo. Você só vai exercitar fé se você ouvir a palavra de Deus. Aí você começa a exercitar fé. E quando você fala, você ouve também. Você está falando, você ouve você falando. Falando isso, você já ouviu a sua voz? Se você tampa os dois ouvidos, você vai ouvir a sua voz. A voz verdadeira que as pessoas estão ouvindo de você é a que você ouve com os ouvidos fechados. E você ouve a sua voz quando você está exercitando a fé. A nossa fé, quando nós falamos, a nossa fé, ela é alimentada. Você tem declarado aquilo que você acredita? Tem? Que você declara? Você chega lá e determina mesmo, abre a boca e fala, declara. Fale o que você está esperando resposta. Fale o que você está esperando resposta. Quando eu estava esperando uma resposta, eu falei com Deus: eu quero é assim, assim.
assim, assim. Deus mandou a pastora Valéria, mas eu falei, eu quero é assim, 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 assim. Eu fui mandando as características, tem que colocar. Você tem que falar com Deus o que você quer. Você está falando a resposta que você espera? Ou simplesmente fala assim, não, Deus, age aí. Depois de ouvir e de falar, nós precisamos de praticar. Você precisa de praticar a fé. Tiago 1:22 diz assim, ó, e sede praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Além de ouvir, para alimentar a fé, e também falar para confirmar o que você crê, é preciso praticar a palavra de Deus. É preciso praticar a palavra de Deus, tendo certeza que a palavra de Deus ela funciona na prática. Tendo certeza que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, conforme o escritor aos Hebreus diz. E Tiago 2,17 diz assim, e assim também a fé, se não tiver obras, por si está morta. Então tem que ter obras. Nós vemos várias pessoas na Bíblia, Jesus ele condicionou o milagre com a prática da obediência à palavra dele. O cego que Jesus sujou os olhos com lodo e mandou que ele lavasse no tanque de Siloé, ele teve que acreditar no que ele ouviu e cumprir para ser curado. Então, Jesus fez literalmente isso, gente. Meteu no olho dele e falou assim, vai lá e lava no tanque. E ele foi. Ele teve que fazer alguma coisa. Ele teve que colocar a fé dele em prática. Literalmente, Jesus fez isso. Agora, na sociedade atual, é muito simples para muitos prometer algo e depois esquecer de cumprir. Tem gente que promete, Deus, eu vou fazer isso. E promete. E depois esquece de cumprir, não cumpre. Na época de Jesus, no tempo bíblico, né? Uma palavra, depois que ela foi dita, ela tinha obrigação de ser levada até o fim. Se a pessoa, na época de Jesus, era assim, ó, a pessoa fala assim, ó, 10 horas eu estou na sua casa. 10 horas ele estava lá. No tempo atual, não. Aí no outro dia, não, manda o zap falando, eu tive um imprevisto. Na época de Jesus, as pessoas, elas tinham prioridade em cumprir a palavra. Cumprir a palavra. Eu lembro que meu avô falava que na época dele era o bigode. Precisava de ter contrato, não. Você chegava em qualquer lugar, ia comprar um negócio, o cara falava assim, eu vou vir aqui te pagar. Arrancavam o bigode e deixavam o fio do bigode lá. O fio do bigode era assinatura. Hoje, lá na 26ª Vara Civil, está cheio de processo de cobrança lá de contratos, de contrato assinado. Tá ou não tá? Contratos assinados, não é fio de bigode, não é contrato. Busca e apreensão, então, né? Gente que compra, não consulta, não faz nada, vai lá e compra um trem, vem com um carnê desse tamanho aqui, não consegue pagar depois, aí... Na época de Jesus, a palavra, depois de dita, ela tinha que ser cumprida. E além disso, o não cumprimento de uma promessa implicava em uma punição inevitável. Qualquer coisa, a pessoa prometesse, falasse, ó, eu vou na sua casa, e não fosse, era punido. Tinha punição. Você cumpre o que você promete?
Você cumpre o que você promete? Você tem que cumprir o que você promete. Esse exercício de fé. Você tem que exercitar. Você está ouvindo a palavra, e a palavra fala que nós temos que ser corretos em tudo que a gente faz. Porque Deus, Ele é correto. Nós temos que ser justos, porque Deus é justo. Tudo que você diz e crê, você deve viver. Tudo que você diz e crê, você deve viver. Então, desenvolva a sua fé. Tiago 1,3 diz assim: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A nossa fé precisa ser provada para ser aprovada. Recebeu a resposta aí, porque de vez em quando você vai no médico e muda uns negócios? Provando sua fé. Para quê? Para ser aprovada. Para que a glória de Deus se manifeste na sua vida. Tem que ter fé nisso. Deus quer manifestar a glória dele. Em todos os momentos nós passamos provas de fé. Todos os momentos passamos provas de fé. Mesmo enquanto estamos ouvindo, lá em Marcos 4,16 diz que mesmo quando nós estamos ouvindo, logo vem Satanás e tira a palavra semeada. Ele vem e tira a palavra semeada. Por isso que a gente precisa de ouvir muito mais, que o diabo ainda vem e ele tira. Imagina o semeador, ele sai para semear. Aí depois vem a ave, começa a ciscar lá e comer a semente. O Satanás faz isso. Ele vem mesmo, por isso a gente precisa de ouvir mais, ouvir mais, ouvir mais. Também quando nós falamos, nós somos provados por pessoas que duvidam. Tem gente que duvida. Quando você fala assim, não, eu vou conseguir. Tem pessoa que fala assim, não vai não. Isso é provado também, gente. E gente de casa mesmo, costuma te provar. Fala, não dá. Não consegue. Mas você exercita a sua fé. Vai. Vou falar com você uma coisa. Se Deus falou, vai acontecer, não importa o que falaram. Então, exercita a sua fé. Tenha fé. Deus tem compromisso com a palavra dele. E nós precisamos praticar a fé, e ao praticar nós podemos romper barreiras, porque a fé rompe barreiras e seremos aprovados. A fé precisa ser desenvolvida, ela nunca pode ser atrofiada. Ontem ela estava aqui, hoje ela tem que estar aqui, amanhã ela tem que estar aqui. Todo dia. Ela não pode estar aqui hoje, amanhã aqui não. Ela não pode ser atrofiada, ela tem que crescer, sua fé tem que crescer, todo dia tem que exercitar. Tem pessoas que perguntam para mim, por que olha, pessoa, aí você vê, tá tudo... Tem dificuldade? Não tem. Tem dia que dá vontade de correr, tem vontade de sumir, tem dia que dá vontade de não sair de casa. Mas eu creio no Deus vivo, eu levanto a cabeça e vou lá e faço. Levanto a cabeça e vou lá e faço. Por quê? Tem que exercitar a fé, tem que fazer, tem que ir. Jesus, quando ele ensinou a parábola do semeador, ele referiu-se à aceitação da fé. Jesus diz lá em Mateus 4,25, lá diz assim, ao que tem será-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então você precisa exercitar a sua fé, precisa sair a semear. Olha só, quanto menos a pessoa tem, mais facilmente ela se torna incrédulo. Porém, quanto mais a pessoa buscar a fé, mais condições ela terá de confirmação e convicção que as coisas de Deus vão acontecer na vida dela. Você tem desenvolvido a sua fé? Desenvolva, busca. Não se acomode. Ouça. Fale e pratique. Viva a fé. Ouça. Fale. Pratique a fé.
Pessoas vão levantar para tentar derrubar a sua fé, mas sua fé cada dia vai ser mais forte. Cada dia mais forte. Mais bênção, mais vitória. Mais bênção. Agora a provação vai vir. Não é porque sua fé está ficando forte, quanto mais forte ela vai ficando, mais provações vêm. Porque a Bíblia, a palavra diz que provação não vem mais do que nós possamos suportar. Quanto mais sua fé está forte, mais você suporta. Mais você suporta. Só que uma coisa, a fé te dá a esperança e a convicção que você está indo para a glória e lá não terá aprovação, porque lá você vai estar a 100% aprovada no nome poderoso de Jesus Cristo. É isso. Aí tudo aqui, diagnóstico médico ficou, problema ficou, adversidade ficou, confuso, tudo ficou aqui na terra. Lá no céu é só glória, 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 aleluia, bênção, bênção, bênção para todos sempre, no nome poderoso de Jesus. Amém? Isso, então você precisa exercitar sua fé. Ouça, fale, pratique a fé, desenvolva a sua fé todos os dias no nome de Jesus. Amém? E eu vou exercitar a minha fé, porque a pastora falou que eu tenho um tempo menor hoje, então tem que exercitar a fé. Tem que exercitar a fé. Amém? Glória a Deus. Celebre aí ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores.